Questões de direito administrativo é o que nós vamos tratar nesse vídeo. Vamos comentar questões de direito administrativo da Banca CESP nesse primeiro momento. Uma prova que aconteceu em 2015 do Tribunal de Contas da União. É isso aí, vamos lá. Técnico de Controle Externo do TCU 2015. No que se refere aos princípios e conceitos da administração pública e aos servidores públicos, julgue os próximos itens. A vedação ao acúmulo remunerado de cargos, emprego ou funções públicas não se estende aos empregados das sociedades de economia mista. Essa questão está errada, né? A vedação ela se estende não só à administração direta, mas a toda a administração indireta. E as sociedades de economia mista fazem parte da administração indireta, né? Tanto sociedade de economia mista ou empresa pública está aí alcançada por essa vedação. Bom, isso está na Constituição, no artigo 37, inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11, que é o teto remuneratório do serviço público. Então, a regra geral é que não pode a acumulação, tá? É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Essa é a regra geral. Quando vai poder? Só quando houver compatibilidade de horário e os próximos incisos. Cargos específicos. De 2 cargos de professor, tendo compatibilidade de horário, pode. A de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, também pode. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Isso é muito importante que vocês saibam esses incisos e essas alíneas, cai direto em prova. Tá? E vamos ao inciso que trata mais especificamente da questão. Inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Veja que essa vedação à acumulação, como regra, se estende a toda a administração indireta. Ok? Vamos lá, outra questão. Ainda na prova de técnico de controle externo do TCU. No que se refere aos princípios e conceitos da administração pública e aos servidores públicos, julgue os próximos itens. O prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, podendo ser prorrogado enquanto houver candidatos aprovados no cadastro de reserva. Será que isso está certo? Não, está errado. Que você não pode prorrogar enquanto houver candidatos aprovados no cadastro de reserva. Ele é prorrogável uma vez por igual período, ou seja, o prazo máximo de validade de um concurso são de 4 anos. Bom, isso a gente encontra na Constituição e na Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Constituição, artigo 37, tá? Inciso 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Bom, artigo 12 da Lei 8.112/90, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, praticamente repete a Constituição, né? O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Isso aí você tem que ler a Constituição, ler o Estatuto, mas vamos aprofundar um pouco esse tema do concurso público, que inclusive pode ser até objeto de uma questão discursiva, já que tem algumas súmulas e uma jurisprudência também sobre o tema. Então, súmula 683 do STF. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Vamos para mais súmulas. Súmula 684 do STF. É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público. Súmula 686, também do Superior Tribunal Federal.
só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de um candidato a cargo público. Essa é uma súmula que costuma cair bastante, a questão da exigência da lei, para você poder exigir exame psicotécnico para habilitação em concurso público. Outra questão muito relevante é sobre o direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas. O relator, o ministro Gilmar Mendes, considerou que a administração pública está vinculada ao número de vagas previstas no edital. Entendo que o dever de boa-fé da administração pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas no concurso público, disse o ministro, ao ressaltar que tal fato decorre do necessário e incondicional respeito à segurança jurídica. Então, dando fim a uma polêmica que existia, se o candidato aprovado dentro do número de vagas tinha direito subjetivo ou expectativa de direito. Durante muito tempo se entendeu que existia apenas a expectativa de direito, mas o STF pôs fim aí a essa celeuma, definindo a questão. Vale ressaltar esses dois aspectos: boa-fé da administração pública e segurança jurídica, que o ministro Gilmar Mendes frisou para poder firmar esse entendimento. Ok? Então tem que saber isso aí. Boa-fé da administração pública e segurança jurídica são princípios que dão suporte ao direito subjetivo daquele candidato aprovado dentro do número de vagas. Mais sobre o tema. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. O ministro Gilmar Mendes disse isso quando julgou sobre a questão do direito subjetivo que tem aquele candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital. Condições ao direito de nomeação. O ministro Gilmar Mendes salientou que o direito à nomeação surge quando se realizam as condições fáticas e jurídicas. São elas: previsão em edital de número específico de vagas a serem preenchidas pelos candidatos aprovados no concurso, realização do certame conforme as regras do edital, homologação do concurso e proclamação dos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital em ordem de classificação por ato inequívoco e público da autoridade administrativa competente. Respeitada a ordem de classificação, a discricionalidade da administração se resume ao momento da nomeação, nos limites do prazo de validade do concurso. Isso aqui também é importante. Então, se o prazo de validade do concurso for de 2 anos, como a gente já viu que pode, e a administração ela não está obrigada a te chamar assim que ela, por exemplo, homologar o concurso. Ela tem até esses 2 anos para poder chamar todos os candidatos previstos dentro do número de vagas. Então, se você passou dentro do número de vagas, você tem direito a ser nomeado, mas você não pode escolher. O momento da sua nomeação é uma questão discricionária da administração pública. Todavia, esse não é um direito absoluto, né? E também admite exceções. O próprio ministro estabeleceu algumas situações em que esse direito vai ser mitigado. Situações excepcionais. No entanto, o ministro Gilmar Mendes entendeu que devem ser levadas em conta situações excepcionalíssimas, que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da administração de nomear novos servidores, salientou o relator. E que características são essas? Segundo ele, tais situações devem apresentar as seguintes características: superveniência. Eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação de edital do certame público. Imprevisibilidade. A situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias
à época da publicação do edital. Gravidade. Os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. Crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública ou comoção interna. Necessidade. A administração somente pode adotar tal medida quando não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. Então, essas 4 características aí você tem que saber. Dá uma pausa no vídeo, lê com calma, 2, 3 vezes, anota. Superveniência, gravidade, necessidade, imprevisibilidade, tem que estar reunidas essas 4 características para o administrador não chamar aqueles aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. Então vamos para outra questão, ainda na mesma prova. A respeito de licitações, julgue os itens que se seguem. O prazo de validade das propostas no pregão será de 60 dias, se outro não estiver fixado no edital pertinente. Essa questão está correta, não tem muito o que explicar, é letra da lei, tem que ler a lei do pregão, Lei 10.520 de 2002, tem que ler. O prazo de validade das propostas será de 60 dias se outro não estiver fixado no edital. Então, como regra geral, a proposta tem que ter a validade de 60 dias. Isso aí você tem que saber. Número em lei você tem que saber, não tem jeito. Mais uma questão, ainda a respeito de licitações, julgue os itens que se seguem. É inexigível a licitação em caso de guerra ou de grave perturbação da ordem. A questão está tratando aí dos casos de contratação direta, previsto na Lei 8.666. Mas está errada, né, gente? Porque em caso de guerra ou grave perturbação da ordem é uma hipótese prevista no artigo 24 da Lei 8.666. É um caso de licitação dispensável, não inexigível. Lei 8.666 de 93, artigo 24. É dispensável a licitação, inciso 3º, nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. E alguns sites que eu consultei, sites do STF, o próprio SESC, para pegar a prova. Espero que vocês tenham gostado.